Tudo bem, pessoal? Vamos para a aula de hoje, curso semestral, aula 5. Nós vamos trabalhar hoje com a embriologia. Canetinha na mão, que hoje vamos ter que trabalhar um pouquinho. Esse esquema que eu estou colocando aqui no quadro é, para começar a embriologia, que é o nosso assunto de hoje, eu estou colocando tipos de óvulos. Esse tipo de óvulos poderia ser também tipo de zigoto. Então nós temos óvulos telolestos, centrolestos, telolestos incompleto, oligolestos. Tudo isso aqui se refere a quê? Se refere à quantidade de vitelo e ao tipo de segmentação. Ah, mas não sei o que é segmentação, mas tu já vai saber. Então primeiro nós vamos ver tipos de óvulos quanto à quantidade de vitelo. Então eu vou representar aqui, se vocês estão com a canetinha na mão, o seguinte, ó. Isso aqui é um óvulo telolesto. Isso aqui é um óvulo centrolesto. Isso aqui é um óvulo heterolesto ou telolesto incompleto. Isso aqui é um óvulo oligolesto. Ah, mas quer me enlouquecer? Estão todos iguais. Sim, mas eu não preenchi ainda. Eu vou pegar o pretinho dessa canetinha representando o tipo de óvulo. Então eu começo assim, ó, óvulo telolesto. Já que o preto é o vitelo, eu vou encher de vitelo esse óvulo aqui, ó. Isso aqui é o telolesto. Agora eu vou para o outro extremo. O óvulo oligolesto é o que menos vitelo tem. Então eu vou botar uns pontinhos aqui, tá? Aí agora eu vou para o centrolesto. O centrolesto ele estaria aqui, ó. O preto é o vitelo, então ele tem bastante vitelo, e eu chamo de centrolesto porque o vitelo está no centro. E o telolesto incompleto, ou heterolesto, é esse aqui, ó, tem pouquinho vitelo e mais para um dos polos. Bom, agora, pessoal, eu poderia trabalhar com vocês assim, ó. Telolesto ocorre em peixe, em réptil, em ave. O centrolesto ocorre em insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Telolesto incompleto ocorre em plateuminto, nemateuminto, anelídeo e molusco. E o oligolesto ocorre em porífero, quinidário, equinoderma e mamífero. Só que essa maneira que eu estou explicando para vocês, ela é praticamente impossível do cara decorar. Então nós vamos aproveitar que agora vocês dominam a escala evolutiva. Então vejam comigo aqui, ó. Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinoderma e cordado. No cordado, ênfase a peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Depois, pessoal, vocês dão mais uma olhadinha nisso aqui, mas é uma maneira facílima de decorar. Ó. Vamos começar assim, ó. Como é que é o nosso? Nós somos mamíferos. Como é que é o nosso? O nosso é o ligolesto. Então eu vou botar aqui, ó. Mamífero é oligolesto. Quem mais é como nós? Bom, os equinodermas, os poríferos e os quinidários. Notaram uma coisa, pessoal, que porífero, quinidário e equinoderma são indivíduos aquáticos. Para relacionar conosco, imaginem o embrião humano dentro daquela cavidade amniótica, envolta no líquido amniótico. É uma maneira de fixar isso aí. Bom, agora vamos para o outro extremo. Óvulo telolesto, que mais tem vitelo é o peixe, o réptil e a ave. Esses são os três telolestos. Aí, centrolesto só tem um grupo, por isso que é barbado, ó. Artrópodes são centrolesto. E para os outros? Para os outros sobrou o heterolesto ou telolesto incompleto. Plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco e anfíbio. Muito bem. Agora eu já tenho os tipos de óvulos. Vamos dar mais uma passadinha, depois volta, refaz isso aí. E aí nós vamos ver o seguinte, pessoal. Como é que funciona o tipo de segmentação? O que é segmentação? Segmentação, pessoal, é quando o zigoto se divide em duas células, que por sua vez se dividem em 4, que por sua vez se dividem em 8, até formar a mórula, blástula, gástula. Isso é segmentação. A segmentação depende sempre da quantidade de vitelo. Então veja bem, ó, nos óvulos oligoléscitos, quem são os oligoléscitos?
É porífero, quinidário, equinodermo e mamífero. Nesses seres, a segmentação ela é total, porque tem pouco vitelo. E ela é total e igual. Então nós vamos botar aqui, ó. Só que eles não usam muito a expressão total, eles usam mais holoblástica. Então nós vamos botar aqui, ó. Porífero, holoblástica igual, quinidário, holoblástica igual. Aí nós vamos lá para equinoderma, ó. Holoblástica igual. Depois nós vamos a mamífero, holoblástica igual. Como nós estamos trabalhando com extremos, vamos dar uma olhadinha no telolesto, que é aquele que tem muito vitelo. Como tem muito vitelo, a segmentação é apenas parcial. Ou a gente chama de meroblástica. A meroblástica, pessoal, ela pode formar um disquinho num cantinho aqui, ó, e a partir dali ocorrerá a embriologia. Então eu vou botar assim, ó, peixes, meroblástica discoidal, répteis, meroblástica discoidal, aves, meroblástica discoidal. Fechou? Bom, aí vem os artrópodes. O centro-leste, pessoal, ele está aqui, o centro está tomado de vitelo, então as segmentações ocorrerão na superfície. Vamos botar aqui, ó, artrópodes, meroblástica superficial. Só esse grupo que é de indivíduo centro-leste. E os outros, para os outros sobrou o quê? Sobrou holoblástica desigual. Então olha aqui, ó, holoblástica desigual, mesma coisa, ó, holoblástica desigual e aqui holoblástica desigual. Então isso aqui, pessoal, é o tipo, a distribuição dos seres vivos quanto à quantidade de vitelo. Eu vou pegar como padrão o óvulo oligolesto, que a segmentação é holoblástica igual. Então o homem, por exemplo, teria esse tipo de segmentação. Então vamos ver como é que funciona o desenvolvimento embrionário de um indivíduo que tem óvulo oligolesto, segmentação holoblástica igual. Então a nossa vida, pessoal, ela vai começar, ou ela começou, mas as próximas gerações vão começar a partir dessa união, ó. Uma célula do papai chamada espermatozoide e uma célula da mamãe seria chamada de óvulo. Só que vamos fazer sempre aquela ressalva, ó. A mulher, ela não ovula. A mulher é a única espécie do planeta que, ao invés de liberar óvulo, a mulher libera ovócito secundário. Então a mulher ovocita, os demais animais ovulam. Então, mas a gente chama de óvulo, a gente diz que é o 14º dia do ciclo menstrual, a mulher ovulou. Isso, se a gente for muito rigoroso, não se aplicaria, tá? Mas levando assim em termos genéricos, dá para dizer então, no 14º dia a mulher ovulou, o óvulo dessa mulher, que seria um ovócito secundário, foi fecundado e da união de óvulo e espermatozoide, ou de ovócito secundário e espermatozoide, formou o zigoto. Ali começou a vida do indivíduo. Aí essa célula chamada ovozigoto vai se dividir em duas células. Agora vamos para coisas que temos que decorar. Essa primeira divisão é do tipo mitose, tá? Mas essa primeira divisão da célula ovozigoto é chamada de clivagem ou segmentação. Então aqui, ó, eu parti do zigoto e agora eu tenho a primeira clivagem ou primeira segmentação e resultaram duas células que nós chamamos de blastômeros. Então, após a primeira segmentação, resultaram 2 blastômeros. Aí os 2 blastômeros vão se dividir e nós teremos, durante a segunda segmentação, segunda clivagem, nós teremos resultantes 4 blastômeros. Aí vem a terceira segmentação, a terceira clivagem, resultando 8 blastômeros. Quarta clivagem, 16 blastômeros. Quinta clivagem, 32. Aí as segmentações não seguem mais essa progressão, mas o número de células continua aumentando até que se forma
a primeira figura embrionária definida. Essa figura embrionária definida, a primeira delas, é chamada de mórula. Então, olha aqui, ó. Zigoto, 2 blastômeros, 4 blastômeros, 8 e assim por diante, até que chega a mórula. Pessoal, esta mórula, ela tem que tamanho em relação ao zigoto? Ela tem o mesmo tamanho do zigoto. Tá, mas como assim? A mórula não é um grupo grande de células? Sim. Acontece que cada divisão aqui não foi acompanhada do respectivo crescimento. Por quê? Porque nós começamos com uma célula que tem aproximadamente 150 micrômetros. Aliás, só para vocês saberem disso aí, que o óvulo, a osfera, tá? O ovócito secundário da mulher é a única, do mamífero, né? É a única célula macroscópica. Nós não temos nenhuma outra célula macro. Nós, homens, não temos nenhuma, tá? Porque nós não temos ovócito secundário, não temos óvulo. Então, a vida de um indivíduo, começando com o ovócito secundário, ela começou com uma célula anômala em termos dimensionais. Então, essas divisões aqui, acredita uma grande parte da biologia, que sejam uma maneira de reduzir o volume das células até um volume compatível com as demais células do corpo, que estão mais ou menos por ali 5, 10 micrômetros, certo? E a nossa vida, então, repito, começou com uma célula de 150 micrômetros, uma célula macroscópica, a única célula macroscópica que se tem notícia na espécie humana. Então essas divisões ocorreram para normalizar dimensionalmente as células do nosso corpo. Bom, então agora nós estamos com a mórula, ela ainda está em trânsito pelas trompas, certo? Eu vou deixar aqui para vocês ó, uma informaçãozinha. Ó. Imagina que aqui tu tem o óvulo, aqui tu tem a trompa, e aqui tu tem o útero, tá? Aqui do outro lado a mesma coisa, ó. O ovário, a trompa e vem para o útero. Aqui mais ou menos houve a fecundação. Se eu dividir aqui essa trompa em 3 pedaços, pessoal, a fecundação ocorrerá no terço superior das trompas. Quando o embriãozinho chegar em mórula, ele anda por aqui, ó. Mais ou menos 4 ou 5 dias. E ele ainda é do tamanho do zigoto, certo? Bom, a partir da mórula, a célula começa a receber líquido do ambiente e ela começa a aumentar o tamanho. Porque as células agora, quando se dividem, elas crescem. Se dividem, crescem. Além do que, as células que estavam aqui no centro, ó, elas começam a migrar para a superfície. No momento que essas células chegam à superfície, eu vou ter a segunda figura embrionária definida. A primeira era a mórula, tá? Essa segunda figura embrionária definida é chamada de blástula. Então, começa com o zigoto, aí vai a mórula, aí houve um crescimento e nós chegamos à blástula. Até aqui, pessoal, passaram mais ou menos 6 a 7 dias. E o embrião, agora, ele está aqui, ó, mais ou menos 6 a 7 dias depois que a mulher ovocitou ou ovulou, se vocês quiserem usar esse termo, o embriãozinho está chegando no útero e ele está chegando na fase de blástula, 6 a 7 dias depois que a mulher ovulou. No momento em que esse zigoto está chegando no útero, ele vai sofrer um fenômeno chamado de nidação. Nidação significa se aninha, se fixa nesse revestimento do útero, que é chamado de endométrio. Só recapitular da aula passada, pessoal, eu lhes disse que o revestimento do útero é chamado endométrio. Ele tem 2 características importantes. Ele é vascularizado. Por quê? Porque ele tem vasos. Vasos para quê? Vasos para guardar sangue. Sangue para quê, Flávio? Para nutrir o embrião
caso tenha ocorrido a fecundação. Então, além de ser vascularizado, esse embrião é estratificado. O que é estratificado? Ele é em camadas. Caso não haja embrião, a mulher vai eliminar aquele sangue que ela guardou no endométrio. Só que ela não vai eliminar de uma vez só. Por isso que o útero, ele é em camadas, para que essa perda de sangue, ela não seja traumática. Tá, pessoal? Então, vamos supor que houve a fecundação. Então, o embrião já tem aproximadamente 6 dias e ele está chegando no útero, e quando ele chegar no útero, ele vai sofrer o fenômeno da nidação. Muito bem. Agora vejam o seguinte, pessoal. Nós estamos com o embrião em fase de blástula. Aí esse embrião, acontece isso aqui com ele, ó. Um dos polos migra em direção ao polo oposto. Essa migração continua acontecendo. E ela continua acontecendo. Até quando, Flávio? Até que esse embrião atinge o polo oposto. Então aí nós teremos a passagem de blástula para gástrula. Então, se alguém te perguntar assim, ó, como é que era o embrião até a blástula? Tu pode responder que ele era monodérmico, porque tinha uma parede só de células. Deixa eu voltar aqui para deixar como era antes. Ó. Aqui o embrião está na fase de blástula. Quando esse embrião chega na fase de gástrula, ele passou a ser didérmico. Então, a pergunta poderia vir assim na prova. Quando é que nós, qualquer ser vivo que tenha desenvolvimento embrionário, quer dizer, de quinidário em diante, quando é que nós que temos desenvolvimento embrionário deixamos de ser monodérmico e passamos a ser didérmico? A resposta, na fase de gástrula. Então, a coisa é tão organizadinha, pessoal, que eu vou botar nome para a parede de fora, nome para a parede de dentro. A parede de fora eu vou chamar de ectoderme. A de dentro eu vou chamar de endoderme. Notem que eu estou vendo esse embrião de lado, então vai ter uma cavidade central. Essa cavidade central ali será chamada de arquêntero ou intestino primitivo. E esse arquêntero estará aberto aqui, ó, por esse poro aqui que eu vou chamar de blastóporo. Agora veja o seguinte, ó. Flávio, eu já fui uma blástula? Sim, querida, vocês já foram uma blástula, eu já fui uma blástula. Nós temos mais ou menos 6 dias, 7 dias, estávamos chegando ao útero da mamãe, onde sofremos o fenômeno da nidação, certo? Tá, mas pera um pouquinho, Flávio. Esse embriãozinho já poderia daqui passar para o estado adulto? Sim, desde que esse embrião pertencesse a um indivíduo extremamente simples, como, por exemplo, um quinidário. O quinidário, pessoal, quando chega nessa situação aqui, daqui ele passa para o estado adulto. Isto é, ele desenvolve o seu organismo a partir de apenas 2 folhetos embrionários. Por isso que esses animais aqui, ó, são chamados animais diblásticos ou diploblásticos. Mas quem são os diblásticos? Só os quinidários. Tá, mas o porífero antigamente era diblástico. Sim, antigamente a gente classificava os poríferos como diblásticos. Hoje, considerando que eles não têm desenvolvimento embrionário, então a gente nem os coloca nessa tabelinha. Então nós, fazendo a nossa tabela, olha aqui, ó. Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópodo, equinoderma e cordado. Poríferos não têm desenvolvimento embrionário, então não vão participar da aula de hoje. Quinidários desenvolvem a partir apenas de ectoendoderma. Então, eles são animais diblásticos ou diploblásticos. De plateuminto em diante, agora atenção, pessoal, de plateuminto em diante, os seres já são mais complexos. Então, veja o que vai acontecer, ó. Vai formar uma parede
entre o ecto e o endoderma. Como essa parede se formou entre o ecto e o endoderma, a gente vai chamá-la de mesoderma. Então vejam bem, ó, a partir de plateuminto, o indivíduo vai ter ectoderma, endoderma e mesoderma. Só que aí eu não vou mais chamá-lo de diblástico ou diploblástico, eu vou chamá-lo de triblástico ou triploblástico. Só fixando bem então. Poríferos, não tem desenvolvimento embrionário, não são diblástico nem triblástico, não são nada, tá? Cnidários desenvolvem a partir de ecto e endoderma, então são indivíduos diblásticos. Plateumintos em diante. Plateumintos em diante quer dizer, ó, plateuminto, nemateuminto, adelídeo, molusco, artrópodo, equinoderma e cordado tem o seu corpo formado a partir de 3 folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma. Então esses seres são chamados de triblásticos. Fechou até aí? Muito bem. Agora vamos ver uma coisinha muito importante. Tá pintando uma questãozinha, ó. Pode surgir uma cavidade delimitada, isso aí já é a questão de prova, ó. Por quem é delimitado o celoma? Celoma é esse buraco que tem aqui, ó. O celoma é delimitado, ele está entre o ecto e o endo. Não. Ele está entre o ecto e o meso. Não. Entre o meso e o endo. Não. O celoma está delimitado exclusivamente pelo mesoderma. Tanto que o celoma é delimitado por 2 folhetos. Um externo que adere, eu vou falar bem devagarinho, tá? Um folheto mesodérmico externo que adere ao ectoderma, chamado folheto mesodérmico parietal ou somatopleura. E aí tem um outro folheto mais interno que adere ao endoderma, e esse outro folheto é chamado folheto mesodérmico visceral ou espancnopleura, certo? Então, tá, mas o que é então esse celoma? Esses tempos eu vi uma questãozinha da URSS que perguntava assim, ó, o celoma do embrião equivale a quê no adulto? E aí, como eu acompanhava um grupo de alunos, e quando eles começaram a sair da prova, eles me perguntaram assim, ó, Flávio, o que o celoma forma? Como assim? É que na URSS eles perguntam, o que o celoma origina? Digo, querida, o celoma não origina nada, o celoma é um buraco não origina nada. Tá, mas tinha essa questão na URSS. Não, vamos olhar a prova. E aí, olhando a prova, estava colocado assim, ó, o celoma do embrião equivale a quê? Bom, equivale a uma coisa, origina é outra. Então, o celoma não origina nada, o celoma é um buraco. E ele permanece como um buraco. Só que ele equivale a quê? Ele equivale à cavidade torácica, aonde nós vamos colocar órgãos respiratórios e circulatórios. Então aqui, pessoal, importantíssimo. Acompanhe comigo aqui, ó. Celoma é uma cavidade delimitada exclusivamente pelo mesoderma, aonde serão colocados órgãos respiratórios e circulatórios do adulto. Então, venham aqui comigo, ó. Porífero não tem desenvolvimento embrionário, não entra na história do celoma. Cnidários tem desenvolvimento embrionário, mas não tem mesoderma, logo não pode ter celoma. Plateumintos tem mesoderma, poderia ter celoma? Poderia. Só que o plateuminto não tem aparelho circulatório nem respiratório, então não tem por que ele ter celoma. Por isso que eu vou dizer, ó, cnidário não tem mesoderma, não tem celoma, acelomado. Plateumintos tem mesoderma, mas não tem aparelho circulatório nem respiratório. Então eles não têm celoma. Ó,
Quinidários, plateumintos. Porífero eu posso botar também, que não tem celoma. Mas ele não tem desenvolvimento embrionário? Sim, não tem desenvolvimento embrionário, mas também não tem celoma. Então, não tendo celoma, eu posso botar o A na frente e negar essa palavra, acelomado. Agora, observem aqui, ó. No nemateuminto tem uma cavidade. Só que a cavidade do nemateuminto, ela fica entre o meso e o endoderma. Mas ela lembra o celoma. Sim, ela lembra o celoma, só que ela não é um celoma verdadeiro. Então nós vamos chamar nos nemateumintos de pseudoceloma. E a partir de anelídeos, deixa eu só recordar com vocês o seguinte, ó. O anelídeo é muito importante na fisiologia. Sim, porque o anelídeo, pessoal, ele significa o quê? Ele significa a conquista da terra, certo? Porque até então, porífero, quinidário, plateuminto e nemateuminto seriam seres aquáticos. E o anelídeo, a minhoca, ela conquistou o habitat terrestre. Portanto, ela tem que ser mais complexa, ela tem que ter mais camadas de células. Tendo mais camadas de células, ela precisa um aparelho circulatório. E para levar as partes mais escondidas do ambiente, ela precisa de um aparelho circulatório. Então, a partir do anelídeo, tu é obrigado a apresentar essa cavidade central, onde depois serão abrigados os sistemas circulatório e respiratório. Só um minutinho, pessoal. Bom, então, poríferos não têm desenvolvimento embrionário. Quinidários têm desenvolvimento embrionário, mas só tem ecto e endoderma. O mesoderma ele surge a partir dos plateumintos. Só que os plateumintos, pessoal, eles não têm sistema circulatório nem respiratório. Então eles não precisam de celoma. O celoma surge a partir daqui, ó, a partir dos anelídeos. Então, recapitulando, fixando bem, ó. Poríferos não têm desenvolvimento embrionário. Quinidários são indivíduos diblásticos e claro que é acelomados, porque não tem mesoderma, não tem como ter celoma. Plateumintos são triblásticos, mas ainda são acelomados, porque não precisa de aparelho circulatório nem respiratório. Nemateumintos têm uma cavidade entre o meso e o endoderma. Lembra um celoma, mas não é um celoma verdadeiro. Por isso que os nemateumintos são pseudocelomados. E a partir de anelídeo, todo mundo é triblástico e eucelomado. Quando nós chegamos nesses eucelomados, pessoal, nós temos que considerar uma outra coisa. Ó. O que acontecerá com esse poro aqui, ó, que comunica o endoderma com o ambiente? Aí nos eucelomados nós teremos dois grupos de seres. Ó. Nós teremos os anelídeos, moluscos e artrópodos, são indivíduos em que o blastóporo dá origem à boca do animal, então eles são protostômios. Quem são os protostômios? São os eucelomados, anelídeos, moluscos e artrópodos. De equinoderma em diante, isto é, equinoderma encordado, o blastóporo é obliterado, é fechado, ou ele dá origem ao ânus do animal. Então, equinodermos e cordados são animais deuterostômicos. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, pessoal. Às vezes, a pessoa olha essa minha figura aqui, ó, que não é bem uma figura, é um esboço, né? O cara olha para esse ser vivo aqui e diz assim, onde é que está a boca? Onde é que está a cabeça do embrião? E olhando aqui, às vezes, eu já ouvi isso aí do cara dizer, a cabeça está aqui em cima e a região caudal está aqui. Não, pessoal, não. E a embriologia, todos os livros trazem da mesma forma. Eles trazem esse embrião em corte transversal. Então, um autor chamado José Luiz Soares,
da editora Scipione, ele usou toda a equipe de técnicos dele, técnicos desenhistas e tal, ele usou todo o direito que ele possuía, e para a pessoa entender direitinho esse embrião aqui, ó, ele fez essa figura esquemática. Ah, ele cortou um bebê não cortou bebê no meio nenhum, tia. Ele fez um esquema para vocês entenderem como é isso aqui. Aí traz isso aqui para cá, ó. O embriãozinho aqui está sendo visto em corte transversal. Aqui nós pegamos esse embrião e inventamos não, José Luiz Soares inventou esse desenho. Ele tem algumas falhas, tá, pessoal? Porque no desenho original, isso em azul é o que vai originar o sistema nervoso. Isso aqui é o tubo neural. Isso aqui que está em rosa seria a notocorda. Só que, se isso aqui é um embrião humano, nessa fase em que ele está aqui, ele já não tem mais notocorda, porque a nossa notocorda, ela só existe no período embrionário. Quando o indivíduo nasce, a notocorda desaparece e surge a coluna vertebral. Mas então o desenho ele não é exato, mas a ideia que o autor tinha era fazer uma figura imaginária da neula, quando o embriãozinho chega nessa fase. Claro que ela não é exata, mas o cara foi extremamente feliz, porque quando eu explico isso aqui na aula, o cara diz, mas como é que eu estou vendo esse embriãozinho? Tu não está vendo o embrião, a cabeça em cima, tu está vendo o embrião assim, ó. A cabeça dele está ali, a região caudal está lá para dentro do quadro, tá? Então isso aqui é apenas um esquema. Trazendo para essa figura aqui, ela é muito mais feliz ainda para a gente entender como é que esse embrião está sendo analisado. Ó. Então aqui, ó, aqui é o ectoderma, aqui é o endoderma, aqui é o arquêntero, aqui está o celoma, aqui está a notocorda e aqui estaria a neurocorda. Tudo isso dando asas à imaginação. Bom, assunto seguinte. Cai muito em prova isso aqui, pessoal. Vocês lembram da aula passada, há 2 aulas atrás, quando eu expliquei, nós somos cordados. Por que nós somos cordados? Porque em algum tempo da nossa vida, nós tivemos um eixo de sustentação chamado notocorda. Então, o que são os cordados? Cordados são aqueles seres vivos que em algum tempo da sua vida têm um eixo de sustentação chamado notocorda. Essa notocorda, pessoal, ela pode desaparecer no adulto. E aí esse indivíduo estará junto com esse... Não, nesse grupo não, é no outro grupo. Quando um ser tem notocorda só no período embrionário, ele é um urocordado, como uma assídia, certo? Isso aí está lá no livro, nesse livro mesmo, bem naquela parte de cordados. Às vezes, o cordado mantém a notocorda quando adulto, e aí ele passa a ser chamado de cefalocordados. Agora sim, esse é o anfíoxo, está mostrando que ele é um cefalocordado, mantém a notocorda quando adulto. E aí aparecemos nós vertebrados, e em nós o que acontece com a notocorda? Ela é substituída pela coluna vertebral. Cuidem muito, pessoal, que em alguns vestibulares o pessoal tenta induzir o aluno a pensar assim, a notocorda origina a coluna vertebral. Não, a notocorda não origina coluna vertebral nenhum. A notocorda sustenta o indivíduo nos vertebrados no início da vida, mas quando ele chegar na fase adulta, a notocorda não vai originar a coluna vertebral. Ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Bom, quando a gente fala em cordados, nós temos que ter a notocorda. A outra coisa muito importante é que até os artrópodos, o sistema nervoso ele desenvolve
ventralmente ao tubo digestivo. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. Imaginem assim: porífero, quinidário, plateuminto. Desculpa ser repetitivo, mas não tem outro jeito, né, pessoal? Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópodo, equinoderma e cor. Não é que não tem outro jeito, eu não conheço. Então, quando eu tenho todos os grupos aqui, ó, porífero não tem sistema nervoso. Quinidário tem sistema nervoso difuso. O sistema nervoso central, pessoal, ele surge a partir do plateuminto. Então, de plateuminto até artrópodo, então, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco e artrópodo. O sistema nervoso, ele desenvolve ventralmente ao tubo digestivo. Como o movimento do indivíduo é assim, o sistema nervoso dele fica aqui, ó, ventral ao tubo digestivo. Como esse indivíduo anda assim, nesse sentido, dorso-ventralmente, se ele está se arrastando no ambiente, é mais fácil ele se ferir no ventre do que no dorso. E ali o sistema nervoso está aqui no ventre, ó. E qualquer coisa que esse indivíduo, qualquer problema que ele tenha, a primeira coisa a ser lesada é o sistema nervoso. Isso é bom? Isso é péssimo. Então, esses indivíduos aqui, como tem o sistema nervoso ventral ao tubo digestivo, a gente diz que eles são hiponeuros. E isso é altamente evoluído. Tá, pessoal? Quando surgem os cordados, olha aqui, pessoal, ó, surge a corda nervosa dorsal tubular. Isto é, o sistema nervoso passa a ser dorsal em relação ao tubo digestivo. Então, se esse indivíduo tiver algum problema, esse problema vai se refletir assim, e o sistema nervoso, como ele é dorsal ao tubo digestivo, ele estará protegido. Então, isso a gente chama de epineuria. A epineuria só ocorre nos cordados. E nesses 5 grupos aqui, a gente diz que é hiponeuria. Mas o equinoderma, como é que... O equinoderma não tem sistema nervoso central, porque ele, quando adulto, tem simetria radial adaptativa. Então, nós temos hiponeuria, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco e artrópodo, e epineuria só nos cordados. Só nós somos epineuros. Isso é, temos o nosso sistema nervoso dorsal ao tubo digestivo. Bom, a terceira característica dos cordados, além então de notocorda e corda nervosa dorsal tubular, que nos outros grupos ela é ventral, a terceira característica, fendas faringeais embrionárias, que também são características exclusivas dos cordados, e nós também podemos chamar isso aqui de fendas branquiais. Então essas 3 são as características exclusivas dos cordados. Isso aqui tem boa possibilidade de aparecer na prova de vocês, tá, pessoal? Bom, agora na sequência nós vamos dar uma olhadinha na formação dos gêmeos. Nós temos basicamente, na verdade, tem mais, é um pouquinho mais amplo isso aí, mas de uma maneira assim bem geral, nós dividimos os gêmeos em univitelinos, uniovulares, unizigóticos e gêmeos bivitelinos, biovulares, bizigóticos, dizigóticos. Uma coisa que a pessoa pode se atrapalhar é o seguinte: quem são os fraternos? Bom, fraternos são os bivitelinos. Tá? Uma maneira de tu gravar isso aí, ó. Eu tenho um irmão, ele, aliás, é uma irmã. Então, nós não viemos do mesmo zigoto, mas nós temos um amor fraternal, um amor de irmãos. Então, isso aqui, ó, esse fraternal é esse bivitelino, esse é univitelino. Qual é a diferença? Esses aqui são bio ou univitelinos? Claro que bivitelinos. Você vê que um é moreno, o outro é branco. Então, eles não vêm do mesmo zigoto. Mas se nascerem 2 crianças de mulatos médios, um receber muito sol, ele poderá ficar bem moreno e o outro não receber muito sol, ficar bem claro. Bom, mas isso aqui não tiveram incidência grande do sol. Esse aqui está moreninho porque teve sol. Eles são bebês, recém-nasceram, e eles são, evidentemente, são bivitelinos. Tá, pessoal?
Então, esses bivitelinos, eles vêm de 2 ou mais óvulos fecundados pelo mesmo número de espermatozoides. Então, eles podem ter sexo diferente, cor de pele diferente, lateralidade diferente. Eles podem ser como se fossem 2 irmãos quaisquer, tá? Eles podem ter, inclusive, pais diferentes. Isso é o mais estranho, né? Aliás, não é tão estranho, mas algumas pessoas acham estranho. Como é que 2 gêmeos podem ter pais diferentes? Claro, pessoal, porque quem controla a ovulação é um hormônio chamado FSH, liberado pela hipófise. Acontece que uma mulher, ela pode liberar FSH em tempos diferentes do seu ciclo menstrual. Então imagine assim, a mulher ovulou no 14º dia, tá? Num dos ovários, porque tinha FSH em grande quantidade. Aí, quando ela ovulou, ovocitou para ser mais exato, aquele ovócito secundário foi fecundado e ela começou a desenvolver um embrião. Dali a 1 dia, 2 dias, ela ovulou no outro ovário, porque o FSH tinha sido produzido em maior quantidade naquele dia. Aí ela ovulou no outro ovário. Aí, espermatozoide tem à vontade, né? Não é à vontade, mas tem bastante. Aí os espermatozoides fecundaram 2 ovos. Aí serão 2 gêmeos bivitelinos de pais diferentes. Outra coisa que nos chama muita atenção é os chamados gêmeos chifópagos. Aqueles gêmeos, pessoal, que nascem ligados. Aqui eu tenho, ó, esse caso é muito famoso, são os irmãos Shang e Yang. Eles nasceram, veja como é essa figura aqui, ela não é feliz, eles nasceram colados pelo ombro. Não foi pelo ombro, tá? Mas por que tu botou no teu livro pelo ombro? É que eu não crio fatos, eu tiro fatos de onde alguém colocou em algum livro. Isso aqui eu tirei do livro, então eles colocaram, nasceram colados pelo ombro. Naquela época, a medicina, ó, 1811, a medicina era tão atrasada, pessoal, que eles continuavam unidos. Então esses 2 irmãos, eles tiveram 22 filhos e permaneceram unidos até o fim de seus dias. E aí eles faleceram com um intervalo de 3 horas entre um e outro, tá? Isso são irmãos chifópagos, eles são univitelinos, certo? Eles são iguaizinhos, claro que o ambiente vai fazer alguma diferença. Esse aqui não vai fazer uma diferença tão grande porque eles ficaram sempre juntos. Todos os fatores ambientais que eles receberam eram muito, muito, muito semelhantes, tá? Bom, continuando na embriologia, agora nós vamos falar de clone. O que é um clone, pessoal? Clone é uma cópia idêntica. A clonagem ela é relativamente antiga, pessoal, só que ela ficou famosa quando um brasileiro, a clonagem surgiu no Brasil, pessoal, que estranho, né? Um brasileiro, filho de ingleses que fugiram da Segunda Guerra, vieram morar lá em São Paulo, e eles tiveram um filho aqui. Como o pai e a mãe são ingleses, essa criança recebeu dupla cidadania. E aí, ao crescer, ela estudou em Jaboticabal e se formou em veterinária. Só que na hora de fazer o mestrado e o doutorado, ela optou por fazer na Escócia, Reino Unido. Então, esse menino foi para lá e fez o doutorado lá. E lá ele desenvolveu uma técnica chamada transferência nuclear. E essa técnica do seu doutorado, ela foi aceita e passou a ser domínio comum. E aí um escocês chamado Wilmot resolveu usar a técnica desse brasileiro e ele estava tentando fazer um transgênico para elaborar o fator 8 para pessoas que têm problema de coagulação sanguínea, pessoas hemofílicas.
Só que ele ia usar esse fator 8 com ovelhas. E ele acabou, mesmo sem querer, segundo os registros contam, ele acabou clonando duas ovelhinhas, a Megan e a Morgan, que eram duas ovelhas cheias de malformações. Então esse Wilmot não deu muita importância, pelo menos não registrou, não trouxe ao mérito, né, essas duas ovelhinhas. E ele começou tudo de novo. Aí ele consegue, mais adiante, clonar essa belíssima ovelha, aparentemente perfeita, e aí no momento em que ele vai dar o nome para essa ovelha, ele se lembra dessa cantora, uma cantora country norte-americana chamada Dolly Parton. E aí ele resolve fazer uma homenagem a Dolly Parton e chama essa ovelhinha, que ele conseguiu criar em laboratório, de Dolly. Isso aqui são palavras do próprio Wilmot. Ó. Ninguém poderia pensar em um conjunto mais impressionante de seios, né, glândulas mamárias, do que a de Dolly Parton. Por isso que ele chamou de Dolly. Só que essa Dolly perfeita, mais adiante se percebeu que ela não era tão perfeita assim, que com 1 ano, 2 anos, ela já estava com problemas nas suas articulações, ela já tinha artrite. A artrite reumatoide, reumatismo é coisa de velho, não é de todos, mas de pessoas já de uma certa idade. E aí eles mantiveram essa Dolly mais um tempo viva, e aí ela apresentou um câncer muito importante e ela acabou sendo sacrificada. Mas de qualquer maneira, ela é o primeiro mamífero clonado, tá, pessoal? Isso aí abriu um novo ramo dentro da medicina, porque vejam bem, no momento que tu produziu a Dolly, tu fez a clonagem reprodutiva. Nós tivemos também um macaquinho Rhesus, que foi clonado, nós tivemos uma gatinha chamada Copycat, e vários clones nós tivemos. Não temos clonagem humana ainda. Só que aí surgiu um outro tipo de clonagem, chamado clonagem terapêutica, que são as chamadas células-tronco. Essas células-tronco, pessoal, elas são usadas para quem? Para substituir partes do organismo. Então, porque as células-tronco, às vezes, ela pode se transformar em outras células. Às vezes, elas podem até gerar um organismo novo. O caso da Dolly é um caso de célula-tronco totipotente. Pode formar qualquer parte do corpo. Então, quando é que a célula é totipotente? Mais ou menos quando o embrião está entre 3 e 4 dias de vida. Aí tem a célula pluripotente, que é a partir do 5º dia de vida, e ela pode formar também vários tecidos. Ela tem que ser retirada quando o indivíduo está no blastocisto, 5 dias mais ou menos de desenvolvimento embrionário. Aí tem a multipotente, que nós conseguimos na medula óssea, no cordão umbilical e na placenta. Pode produzir várias linhagens, mas não o organismo inteiro. E daí nós temos as oligopotentes, só uma linhagem, e as unipotentes, só um tipo de célula. Pessoal, agora penúltimo assunto, destino dos folhetos embrionários. Isso também é relativamente comum. Nós temos que saber o quê? O embriãozinho, quando estava triblástico, ele tem o ectoderma, ele tem o mesoderma e tem o endoderma. O que nos vestibulares o pessoal às vezes quer saber, o que o ectoderma forma, o que o mesoderma forma e o que o endoderma forma. Pensem assim, pessoal, ó, sempre tentem imaginar que tu tem o embrião aqui, ó. Aqui tu tem o ecto, aqui tu tem o meso, aqui tem o endo, aqui tem o arquêntero e aqui tu tem o blastóforo. Então, quando tu pega as estruturas externas do organismo, claro que elas vêm do ectoderma. Quando tu pega, isso aqui é o intestino primitivo, o arquêntero.
Então, claro que o intestino virá do endoderma. E as partes mais escondidas, músculos, tecido conjuntivo, aí tu vai procurar a origem no mesoderma. Isso aqui é um trabalho que eu sugeriria para vocês fazerem o seguinte, ó. Pega uma folha de A4, divide em 3 pedaços e aí vai botando ectoderma. Formam o quê? Extremidades do tubo digestivo, sistema nervoso, o que mais cai é o sistema nervoso, vem do ectoderma, tá? E aí os fâneros, modificações da epiderme com quaisquer finalidades. Aí o tubo digestivo, com exceção das extremidades, vem do endo, sistema respiratório e sistema digestivo menos as extremidades, que já vieram do ectoderma. E o mesoderma vai formar as partes mais escondidas, os músculos, o tecido conjuntivo propriamente dito, as gônadas, as serosas, tá, pessoal? Então, isso aqui vale um tempinho para vocês fazerem um trabalho de memorização. O que vem do ecto, o que vem do meso, o que vem do endoderma. Terminando a nossa matéria, pessoal, nós vamos trabalhar agora com os anexos embrionários. Os anexos embrionários, pessoal, eles só surgem a partir dos vertebrados. Então, nesse pedaço da matéria, nós vamos trabalhar exclusivamente com peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E os anexos são esses, ó, vesícula vitelina, alantoide, âmnios, corium, placenta e cordão umbilical. Eles surgem nessa ordem. Então eu vou sugerir para vocês fazerem o seguinte, ó. Vamos fazer um primeiro desenho, ó. Isso aqui está representando um embriãozinho visto de lado, tá? E agora eu vou pendurar, já que ele está sendo visto de lado, eu vou pendurar aqui, ó, na região umbilical desse embrião, eu vou representar a vesícula vitelina e o alantoide. A vesícula vitelina, pessoal, ela guarda nutrientes e o alantoide guarda excretas. Então, a vesícula vitelina, pessoal, é o único anexo que surge, que aparece em peixes e anfíbios larvais. Tá? Os demais anexos podem aparecer. Então, o alantoide vai aparecer a partir dos répteis. Então, répteis, aves e mamíferos têm alantoide. Por quê? Porque é quando o indivíduo saiu da água, certo? E veio se desenvolver aqui na Terra. Tá, pessoal? Então, aqui, ó. Vesícula vitelina, reservatório de nutrientes, tem nos 5 grupos. Alantoide surge a partir dos répteis e é um reservatório de excretas. Uma observação, a vesícula vitelina nos mamíferos funciona como o primeiro órgão hematopoético, produtor de elementos sólidos do sangue. Bom, pessoal, então, alantoide, répteis, aves e mamíferos. Aí vem o âmnios. O que é o âmnios? O âmnios, vou fazer uma segunda figurinha aqui para vocês, para ficar bem fácil de gravarem. Então vamos fazer assim, vamos repetir o embrião, vamos repetir a vesícula vitelina, reservatório de nutrientes, e nos mamíferos funciona como o primeiro órgão hematopoético. Aqui eu tenho o alantoide, reservatório de excretas, e agora eu vou botar aqui, ó, envolvendo o embrião menos na região umbilical, em verde ali, eu tenho o âmnios. É uma membrana que está envolvendo uma cavidade, que por motivos óbvios é chamado de cavidade amniótica. E ali dentro tem o quê? Tem um líquido amniótico. Líquido amniótico é apenas uma maneira sofisticada de chamar água. Então, aqui, ó, eu tenho essa bolsa chamada âmnios, e ali está guardada a água. Por que nós temos água? Porque nós temos muitas necessidades hídricas. Porque veja bem, ó, aqui, ó, o embrião se desenvolve na água, aqui o embrião se desenvolve na água.
Os répteis vêm para a terra, mesmo o embrião está na terra. Então ele precisa ser gerado dentro de uma bolsa cheia de água. Então olha aqui, ó. Peixes e anfíbios não têm nem alantoide, então eles são chamados analantoidianos. Répteis, aves e mamíferos têm alantoide, então são animais alantoidianos. Âmnios surge a partir de répteis, mantém-se em aves e em mamíferos. Então esses três grupos, ó, são chamados, daqui para baixo, ó, são amniotas, porque têm âmnios. Peixes e anfíbios, já que se desenvolveram na água, eles não têm âmnios. Então eu nego a palavra amniota botando um AN na frente. Então peixes e anfíbios são animais anamniotas. Muito bem. Próximo anexo é o córion. Então vamos de novo. Ó. Aqui eu tenho o embrião. Aqui eu tenho o alantoide. Aqui eu tenho a vesícula vitelina. Aqui eu tenho o âmnios. E aqui, pessoal, eu tenho o córion. Então, veja bem, ó, o córion ele só vai aparecer em répteis, aves e mamíferos. Peixe e anfíbio não tem porquê de terem córion. Muito bem. Aí vamos para a placenta e cordão umbilical. Eu vou repetir a figura para ficar bem simplesinho de vocês gravarem, ó. Embrião, vesícula vitelina, alantoide ou vesícula do alantoide. Aqui tem o âmnios e aqui vem o córion. Então vejam bem, ó. A vesícula vitelina, a vesícula do alantoide vão dar origem ao cordão umbilical, sempre auxiliados pelo córion. E esse pedaço do córion aqui, ó, que a gente chama de córion frondoso, ele vai dar origem à placenta. Então, olha aqui, ó, entre placenta e embrião nós temos o cordão umbilical. E esse cordão umbilical e essa placenta, eles vão conectar esse bebê à sua mãe através de duas artérias e de uma veia. Essas duas artérias, pessoal, elas transportarão sangue venoso e essa veia transportará sangue arterial. Talvez vocês lembrem, quando eu dei a fisiologia no início desse livro, que eu disse assim, qual é a diferença de artéria e de veia? Artéria é todo vaso que leva sangue que está saindo do coração. Veia é todo vaso que leva sangue que está voltando ao coração. A maioria das artérias transporta sangue arterial, mas tem duas que transportam sangue venoso. São as pulmonares e as umbilicais. Aí quando eu te falei em veia, eu digo, veia é todo vaso que transporta sangue que está voltando ao coração. Na maioria das veias o sangue é venoso, menos nas veias pulmonares e nas veias umbilicais. Pessoal, a nossa matéria terminou agora e o nosso conteúdo, então, afinal, terminou. E aí nós temos mais uma aula semana que vem. Então, a aula que vem ela não terá nenhum conteúdo específico porque nós vimos todas as matérias. Então, nós vamos fazer uma revisão geral, pegar os pontos que mais tem chance de cair numa prova. Quais são esses pontos? Hoje a matéria que mais cai é ecologia, então nós vamos dar uma revisada nos conceitos mais importantes da ecologia. Depois vem a segunda que mais cai, é fisiologia, que é esse livro, né? Antes da embriologia era tudo fisiologia, e aí depois vem a citologia, que cai, é o terceiro conteúdo que mais cai.
E aí nós teríamos como quarto conteúdo que mais cai, a genética. Então, isso aí forma uma espécie de esqueleto. A gente levando sabido ecologia, citologia, genética e fisiologia, nós estamos praticamente com a matéria, um grande número de questões praticamente está garantido. Aí nós vamos ter uma questãozinha de evolução, nós vamos talvez ter uma de origem da vida, talvez nenhuma. Aí nós vamos ter uma de histologia animal e uma de vegetal, ou uma só de histologia, tá, pessoal? Então, na aula que vem, nós vamos só dar importância, aliás, nós vamos dar importância maior para esses 4 conteúdos. Então, ecologia, que não tem como escapar de uma prova, ninguém pode fazer uma prova de vestibular sem botar ecologia. Citologia, fisiologia e genética. Aí talvez um pouquinho de botânica, uma questãozinha, na URGS já é 2 questõezinhas de botânica, né? Uma de evolução, talvez 2, uma de histologia, talvez 2, tá? Então na aula que vem a gente vai trabalhar basicamente com o esqueleto da prova, com as coisas básicas, com as coisas fundamentais, e aí à medida que o tempinho vai sobrando, se é que vai sobrar algum tempo, a gente vai ver as teorias principais, evolução, nós vamos ver qual é a teoria atual sobre a origem da vida, esse tipo de coisa. Tá, pessoal? Fiquem bem, um beijão, falamos na semana que vem. Tchau!